noite a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um encontro com o Nelson Tavares. É sempre uma alegria, um prazer estar aqui com vocês, pensando, refletindo, trazendo conteúdo para nos auxiliar na nossa caminhada, no nosso dia a dia, nas nossas dificuldades, buscar nos encontrar, buscar encontrar a nós próprios nessa busca do autoconhecimento que é tão importante. Eu tento trazer aqui alguns temas que eu acredito serem relevantes. Nosso encontro com o Nelson Tavares vai ao ar às 19 horas, na última quinta-feira de todos os meses. E para quem não me conhece, meu nome é Nelson Tavares, prazer em conhecê-los. Tem aí uma playlist na TV Rádio Chico Xavier, escrito Encontro com o Nelson Tavares. Tem lá já algumas dezenas de encontros. Se você gostar desse conteúdo e fizer sentido para você, dá lá uma olhada que tem bastante coisa legal. Tá bom? Além disso, temos também na TV Rádio Chico Xavier o nosso estudo, que já terminou, que foi do livro Constelação Familiar, 30 capítulos, são 30 vídeos, tem lá tudo bonitinho, organizado para quem quiser saber um pouco mais, o que Joana de Ângeles nos traz sobre a constelação familiar e esse assunto tão importante para todos nós, que é a família também. E além disso, claro, eu convido a todos, para quem não me conhece, me seguirem nas minhas mídias, redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, podcast e mais alguma coisa que eu não lembro. Tem tanta mídia social hoje em dia, né? Eu acho que é isso, acho que são essas aí. Tem lá, procura lá, Nelson Tavares, eu também convido, tem bastante estudo, palestra, seminário, tem bastante coisa. O nosso programa que a gente faz também mensal. Tem muita coisa legal lá se vocês gostarem do conteúdo de hoje e da minha oratória também, claro, se fizer sentido para vocês, tá bom? Vamos lá? Hoje vai ser o tema que eu escolhi aqui, que se chama Um Sentido para a Vida. Um sentido para a vida. Se você já se questionou em algum momento o que eu estou fazendo aqui, por que eu estou encarnado nesse planeta, qual o propósito da minha vida, o que eu vim aqui fazer, esse encontro é para você. De alguma forma, a ideia aqui é a gente suscitar algum tipo de questionamento balizado pela doutrina espírita, que vem nos auxiliar com esses nossos questionamentos. Eu não vou trazer aqui receita de bolo para ninguém, até porque não existe. O processo individual de crescimento, nosso processo, estamos aqui vivenciando aquilo que necessitamos vivenciar, cada um com seu timing, com seu momento perfeito. Perfeito. Vou frisar essa palavra, tá bom? Vamos lá, antes de começar, vamos fazer a oração, então, para a gente se desconectar um pouco e nos conectar aqui, nesse instante agora, e por isso eu fecho os olhos e convido a todos, para quem quiserem, é claro, comigo, a fechar os olhos também. Assim agradecemos primeiramente a Deus Pai, agradecemos também ao nosso mestre, nosso amigo, nosso companheiro, nosso guia, nosso modelo, Jesus Cristo, que tanto nos ama e continua nos amando e derramando tanto amor sobre nós, através do seu conhecimento, do seu ensinamento, da sua perfeição, nos mostrando o caminho a ser percorrido. Assim agradecemos também a toda a espiritualidade de luz, trabalhadores que se prestam nesse instante com muito amor a nos auxiliar a essa compreensão mais profunda dos ensinamentos do Mestre Jesus. Que possamos aqui refletir um pouco sobre a vida, mas sempre buscando a referência Jesus como o nosso norte, como a nossa meta, como o nosso guia. Pedimos assim autorização para dar início a mais esse encontro. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos lá, pessoal. Então vamos começar aqui com uma questão lá desde o comecinho para a gente refletir. Acredito que muitos de nós que estamos aqui já sabemos a ideia. A ideia não, o propósito de todos nós que aqui encarnamos, que é desenvolver o intelecto e a moral. Para que nós encarnamos, Nelson? Todos. Genericamente falando, desenvolver intelecto e moral. Ponto.
Que mais? Para provar e expiar. Ah, ok. Será que a gente já entende essa história de provação, expiação, de intelecto e moral? Como é que funciona isso? Ah, eu entendo um pouco, não entendo muito bem, cheguei na doutrina há pouco tempo, eu já tenho uma ideia mais ou menos, mas Nelson, o que eu quero saber é o seguinte, lá na minha vida, no meu dia a dia, desde que eu sou criancinha e tenho alguns questionamentos, alguns sonhos, e depois quando eu fico mais velho, vou constituir família ou não, e o tempo vai passando e eu estou trabalhando, e às vezes eu estou infeliz, estou insatisfeito com aquilo que eu faço na minha vida, não só profissionalmente falando, mas nos conectando de alguma forma com todos aqueles que estão ao nosso entorno, e aí gera uma angústia, gera um desespero, gera uma crise existencial muitas vezes, esse vazio existencial que provoca muita mágoa, muita dor, às vezes até se desencadeia num processo de uma depressão. Aqui em consultório, nós que trabalhamos diretamente com a saúde mental, há muitos pacientes, infelizmente, com esse questionamento, com essa falta, com esse vazio, com essa busca, com esse propósito, que infelizmente a gente não consegue se achar muito bem, está meio perdido nessa caminhada, apesar de sabermos já que estamos aqui para desenvolver o intelecto e moral, estamos aqui para provar e expiar. Então, quando a gente fala isso, provar e expiar, vou só passar limpo aqui o que a gente já sabe, muitos de nós já sabemos. A prova é aquilo que nós já temos conhecimento para exercitar. E aí vem a prova, como na escola. Já aprendemos a matéria, chegou o dia da prova, a gente vai sentar na cadeira para ser testado, para saber se verdadeiramente aprendemos. E como é que a gente vai ser testado? Vivenciando na carne. Aqui encarnados a gente vai ter a oportunidade de mostrar aquilo que a gente já sabe. Ponto. Expiação. Expiação, muito resumidamente, é algum desvio ou algum aprendizado lá atrás que a gente não aprendeu. E aí a gente, muitos de nós ainda com um processo de rebeldia, de bater o pé e fazer beicinho, somos colocados numa outra esfera, sobre um outro ponto de vista, num outro momento, numa outra encarnação, para vivenciar também na carne um processo expiatório que vai nos levar ao tal aprendizado que a gente não conseguiu realizar no passado. Mais ou menos isso, tá, pessoal? Dá para aprofundar muito mais, dá para falar agora o encontro inteiro sobre isso. Eu estou pontuando aqui. Se ficou confuso, me manda uma mensagem que eu tento explicar melhor depois, ok? Prova e expiação. Desenvolver intelecto e moral. Intelecto, resumidamente, é o que a gente vem aqui desenvolver enquanto ciência, enquanto estudo, enquanto matérias, seja elas quais forem, do mundo, todo tipo de conhecimento. O desenvolver o intelecto é aprender, é a busca da inteligência, a busca do desenvolvimento daquilo que nós conhecemos e temos acesso aos poucos, e todos nós vamos evoluindo, e tudo isso vai sendo agregado e guardamos para todo sempre, no nosso crescimento evolutivo enquanto espíritos que somos hoje encarnados aqui, vivenciando tais experiências, desenvolvendo tal intelecto, e no passado a gente já desenvolveu algum, no futuro vai continuar desenvolvendo. Muito bem. Moral. Moral é a moral do Cristo, que é o que a gente tem alguma dificuldade ainda, principalmente de fazer as escolhas certas daquilo que já sabemos o que é o certo e o que é errado. E esse desenvolvimento moral, entender a proposta de amor do Cristo nessa busca mais profunda do desenvolvimento daquilo que nós sabemos, o que é o caminho correto a ser seguido, mas às vezes a gente prefere tomar um caminhozinho ali mais fácil, aquele jeitinho, aquele caminho mais curto, mas nem sempre é o melhor para nós mesmos. Mas muito bem. Dito isso, vamos lá, vamos ao que interessa. Eu só quis passar aqui rapidamente para a gente conceituar. A busca que eu quero falar aqui, desse sentido da vida, é aquela busca de algo que nos estimule profundamente. É aquele algo que nos faz acordar de manhã
faça chuva ou faça sol, motivados. Porque aquela motivação que está aqui dentro, interna, que fala mais alto do que qualquer coisa do ambiente externo. É algo que parece uma utopia para muita gente, mas quando nós conseguimos avaliar, entender um pouco o sentido da vida como um todo, talvez a gente vai passar a perceber que não está tão longe, tão distante assim, mas o que a gente está, talvez, o que talvez nós não tenhamos conseguido fazer é focar na direção certa. Entender mais profundamente aquilo que faz sentido para a nossa vida ou não. Vamos começar com uma questão muito simples. Primeiro, o que você... Pode parecer muito boba, tá, pessoal? Mas vamos lá. O que você gosta de fazer? O que é aquilo que você faz hoje, ou você fez no passado, ou que você faria de graça, sem ter nenhuma remuneração financeira, ou remuneração emotiva, ou esperando qualquer coisa. Esse é o tipo de remuneração que eu estou falando. Expectativa. Aquilo que você faz de graça no sentido de que eu vou fazer porque eu estou realizado fazendo, eu tenho prazer, eu tenho gozo. Não vejo a hora, já acordei de manhã com vontade de fazer aquilo. Independente, eu estou separando, tá, pessoal? Independente dessas outras questões de trabalho, ter uma remuneração salarial, tem que pagar conta, tem que pagar boleto, eu não estou separando as coisas. Por isso que eu falei, o que você faria de graça? Tenta fazer esse questionamento para você mesmo e perceber que talvez algum daqueles sonhos infantis lá atrás que você tinha, alguma experiência que se perdeu no caminho, porque você tinha que arrumar logo um trabalho que pagasse as contas, uma profissão legal, e abafou, colocou na gaveta talvez, esse sonho, esse desejo, não vou nem dizer sonho ou desejo, talvez essa inclinação. Vamos lembrar que todos nós temos inclinações, gostos, facilidades nesse processo reencarnatório. Nós somos espíritos reencarnantes e trazemos, sim, predisposições para aquilo que às vezes a gente fez em uma ou duas encarnações no passado. E temos essa tendência instintiva. A gente não sabe de onde, mas a criancinha gosta daquela coisa, a menina gosta daquela outra coisa. Aquele assunto, aquele universo, de alguma forma, fascina. E às vezes a gente se perde um pouco nesse universo e por questões exteriores. E dá uma sensação, de alguma forma, um sentimento de estar perdidos. Vamos entender o que vem de fora e o que vem de dentro. Por isso que eu quero aqui refletir nesse sentido para a vida, muito mais no aspecto do olhar para si, do se conhecer, do se reconhecer nessa caminhada, nessa vida, nesse mundo aqui. Porque, olha, lembrando, já encarnamos no passado nesse mundo, mas numa outra esfera, num outro momento, com outra sociedade, com outra comunidade, numa outra família, num outro momento totalmente diferente do que esse agora. E no futuro também. Agora a gente vive em sociedade. Ponto. E viver na sociedade, naturalmente, vai criar as necessidades. E aí a gente tem, de acordo com a sociedade que nós vivemos e o tempo que a gente vive, tem algumas coisas que vão meio que balizando a sociedade como um todo, daquelas questões do tipo, você tem que casar, você tem que ter um carro, você tem que ser amado, você tem que ter filho, você tem que fazer uma viagem, você tem que comprar isso, você tem que comprar aquilo. E é o que acontece muitas vezes que nós não nos questionamos se eu tenho ou se eu não tenho. E aí a gente vive como todo mundo, para todo mundo. Mas a gente esquece de viver para nós. Para um pouco e se questiona o que é necessário para você. O que é necessário para você?
Não para o mundo, não para os outros, não para aquilo que te vendem ou te disseram, ou até que o seu pai e sua mãe, com muito amor, te ensinaram, e teu avô e tua avó e teu primo e todo mundo ao teu redor vive dessa forma. Talvez isso faça sentido para a vida deles, mas não necessariamente vai fazer sentido para a tua vida. Então, pare e se pergunta o que você quer, para onde você quer ir, o que faz sentido para você, o que verdadeiramente você precisa, diferente do que você quer. Vou repetir, o que você precisa ou a sua necessidade é diferente do que você quer. Então se questiona qual é a tua necessidade e aquilo que você quer. Porque o que acontece, pessoal, é o seguinte, quando a gente não sabe muito bem para onde nós queremos ir, quando a gente não tem um foco bem direcionado, nós vivemos como o nosso ilustre amigo Zeca Pagodinho nos diz, deixa a vida me levar. E nós ficamos à deriva, vivendo por aí, perdido, porque a vida está levando. E para onde a vida leva? Não sei, está me levando aí. O mundo, a sociedade, esse momento. Pronto. Vamos tomar cuidado, pessoal, para a gente não aceitar e criar naturalmente nesse processo falsas necessidades, acreditando que eu preciso daquilo. Será que você precisa mesmo? Porque às vezes nessa busca de acreditar que precisa de muita coisa que você não precisa, pode te gerar, eu não estou falando que vai gerar sempre, mas pode gerar muito sofrimento exatamente nessa busca incessante de questões que talvez no fundo, não tem menor significado para você. A questão aqui, pessoal, é muito individual. Pode fazer muito sentido para o fulaninho, para a fulaninha, para o teu vizinho, para a tua mãe, para o teu primo, para a tua amiga, para quem quer que seja. Mas e para você, faz sentido? Ou será que você comprou a ideia e está no movimento, está naquele comportamento de manada, está deixando a vida te levar, porque tem que ser assim, porque todo mundo é assim, e a gente vai e não para se questionar? Interrogação. Desejo na vida não tem problema nenhum, é normal, tá? Mas desejo é diferente de sentido para a vida. Desejo vem, desejo vai e passa. Agora o sentido da vida é meta, é razão, é objetivo. E é isso que eu quero trabalhar aqui para a gente pensar um pouco. Mas sem glamour, tá, pessoal? Sem aquela ideia glamourosa. E vamos tomar cuidado também, principalmente no aspecto financeiro, porque a gente falou aqui sobre profissão, sobre pagar contas, que sim, tem que pagar conta. Às vezes a gente tem um sonho, uma vontade muito nobre de, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá, pessoal? Eu quero ser, não sei, músico, que é uma profissão muito difícil para pagar as contas. Claro que há músicos muito bem realizados, eu não estou querendo jogar aqui areia no olho de ninguém, tá? Mas vamos lá. O que acontece muitas vezes é que um músico é frustrado porque é difícil, tem que pagar a conta, já tem um filho, uma esposa, e não dá tempo, ele não tem nem dinheiro para comprar e praticar aquilo, ele tem que arrumar um trabalho e pagar as contas. Pronto, ok. Vamos para a prática, tá? Para o dia a dia. Saindo botando bem o pé no chão aqui. E aí aquilo ficou para trás. E aí passou um tempo, ele conseguiu organizar a vida dele, já tem mais ou menos ali a vida organizada, mas tem uma frustração porque no fundo ele queria mesmo era tocar violão ou tocar piano e não dá. Ele perdeu aquilo ficou para trás e passou. Olha só, pessoal, não precisa passar, tá? Sabe a hora livre? O lazer, o momento que a gente pode sim ter os nossos compromissos financeiros e até estar num trabalho, numa profissão que não faça muito sentido para a nossa vida, porém, as contas têm que ser pagas, ainda assim, nós podemos, no nosso tempo livre, fazer aquilo que a gente ama, aquilo que talvez tenha sentido para a nossa vida. Eu peguei aqui um exemplo, pessoal, eu inventei aqui agora, tá? De um músico, uma profissão difícil, e eu estou falando num aspecto profissional e pagar conta, mas às vezes não tem nada a ver com isso. Mas eu quero abordar essa questão do dinheiro, porque muitas vezes o que acontece é o seguinte,
Nós colocamos os nossos sonhos na gaveta ou soterramos eles, quem quer que seja, esse sentido para a nossa vida, aquilo que a gente gosta, aquilo que nos motiva de alguma forma, porque o mundo nos diz que a gente tem que ganhar dinheiro e temos que ganhar dinheiro não só para pagar a conta, porque quando a gente tiver muito dinheiro, aí sim a gente vai viver em plenitude e seremos felizes e realizados. Infelizmente, vou dizer para vocês, infelizmente, não é só dinheiro que basta, tá? Não é só dinheiro que basta. Eu não estou fazendo apologia contra dinheiro, não. Eu vou relembrar o que eu falo sempre. Dinheiro traz facilidade, que é diferente do que felicidade. Dinheiro traz, sim, facilidades, porque a vida fica mais fácil no aspecto material, sem dúvida nenhuma. Mas isso não quer dizer que mais facilidade você vai encontrar a felicidade lá. Então, o que eu quero dizer com isso é vamos ter atenção com esses sentidos que a vida, que a sociedade vai nos vendendo, nos impondo, nos colocando, nos oprimindo de alguma forma, e nós aceitamos sem nem se questionar. A ideia é exatamente se questionar. Talvez seja isso mesmo, está ótimo. Ou talvez não. Então vamos tomar outro caminho. Dá para fazer diferente. Como? Ah, Nelson, mas eu gostaria muito e não dá. Vamos tentar trabalhar isso. Nem que seja nas horas vagas, no momento vago, que é difícil. Estou falando que é fácil para todo mundo. Estou passando aqui conceitos para nós internalizarmos isso, se fizer sentido, claro, essa reflexão, e tentar aplicar na nossa vida. Claro que estou falando aqui sempre genericamente, cada um vai retirar aquilo que faz sentido para a vida ou não. O importante é a gente entender, eu quero colocar aqui, que o teu sentido é teu e só teu. Não é de mais ninguém. Não é da tua família. Não é dos teus amigos. Não é do pessoal que vive ao teu entorno, do teu vizinho, do pessoal do trabalho, quem quer que seja. O meu é o meu, o teu é o teu. Cada um tem o seu. Então eu quero só passar essa consciência para a gente não cair nesse grande vão e buscando coisas que talvez a gente nem sabe por que está buscando e que não faz menor sentido para a nossa vida. Vamos lembrar que nós encarnamos aqui com um plano. Que plano é esse, Nelson? Planejamento reencarnatório. E o teu sentido principal na tua vida é exatamente vivenciar aquilo que está no teu planejamento reencarnatório. Ponto. Ponto. Ah, Nelson, então quer dizer que está escrito nas estrelas? Não. Não quer dizer que está escrito nas estrelas, até porque a gente tem um livre-arbítrio. Mas o que eu posso dizer é que nos colocam, vamos dizer assim, sentado na cadeira, com papel e caneta na mão para dizer, olha, não está escrito na estrela não, tá? Escreve você aí. A tua encarnação vai te proporcionar exatamente o necessário para aquilo que você precisa para o seu crescimento. E não precisa, pessoal, ser coisas grandiosas, tá? Coisas milaborantes, é isso? Já me confundi, mas vamos lá. Milaborante. Pronto, passei. Muitas vezes, o nosso propósito da encarnação é resolver um problema com um parente, que foi um inimigo do passado, por exemplo. Muitas vezes, o nosso propósito da nossa encarnação é vivenciar um processo de expiação para enxergar aquilo que a gente não aprendeu numa outra encarnação. O que é importante, e eu vou falar isso para todos nós, também genericamente, tá? Mas é um fato, no planejamento reencarnatório, no processo que todos nós vivenciamos, que é o seguinte: tem 3 pontos em comum. Primeiro, herança espiritual. Segundo, genética, que é a família. E terceiro, meio. Vou destrinchar um por um. No meu planejamento reencarnatório, no teu planejamento, no de todo mundo, herança espiritual. O que é isso? É a herança que nós deixamos lá atrás, para nós mesmos aqui. É a velha história do plantio e a colheita. Essa é a herança. A herança dos meus antepassados, não é por aí.
Ninguém pega herança de ninguém. Nós deixamos herança para nós mesmos. Se o teu antepassado deixou alguma herança e hoje você está colhendo, é porque você hoje é a reencarnação daquele teu antepassado lá atrás. Tá? Nós somos indivíduos, espíritos únicos em crescimento, em comprometimentos em evolução. Fazemos as nossas escolhas certas e escolhas erradas e assim a gente vai crescendo. Então, a herança espiritual é tudo isso que a gente produziu de bom e de não tão bom, digamos assim, no passado. E temos agora aqui, nessa encarnação, nesse instante, um dos fatores, a herança espiritual, aquilo que a gente deixou. Pronto. A gente vai aqui resgatar essa herança, digamos assim. Número 2, genética. Genética, família. Família, a gente, genericamente falando também sobre família, nós temos basicamente dois pontos que são incomuns nas famílias no processo reencarnatório, que são espíritos afins, que estamos aqui já há algum tempo, que vivenciamos juntos, nos amamos, nos estimulamos, damos apoio uns aos outros, é para isso que nós encarnamos em conjunto, para crescermos em conjunto, muito bem. E na família também tem aqueles menos felizes, aqueles reencontros, que muitas vezes são resgates de um passado de encrencas, barulhos, confusões que a gente arrumou lá atrás, não conseguiu resolver, não perdoou, não desculpou, brigou e encarnou de novo aqui todo mundo com o véu do esquecimento para aprender a amar, porque ainda não aprendeu. Ponto. Então, temos a herança espiritual, temos a genética, que vem a família, e todo o comprometimento também no próprio organismo físico, tá bom? Com as predisposições. Por exemplo, atenção, vou falar isso com calma, tá? Para não parecer confuso. Mas, por exemplo, aquela história de que eu tenho uma doença na família. Provavelmente esse processo de doença na família tem a ver com uma consequência já pré-estabelecida no seu planejamento reencarnatório, na sua caminhada, o expurgo na carne. Ok? A doença do corpo físico é só reflexo da doença do espírito. Ponto. Eu não vou me estender por aqui, por esse assunto, que senão a gente vai ficar muito tempo falando sobre isso. Até porque a gente tem um tempinho aqui para cumprir. Mas a própria genética, comprometida ou não, tem a ver com o processo de reencarnação. Fato. Ok? Por mais que a ciência ainda não consiga comprovar isso, a espiritualidade, a doutrina espírita, nos traz, muitos espíritos nos trazem essas informações aqui, complementando muitos vácuos, muitos vãos deixados ainda pela medicina, pela ciência de uma forma geral do mundo, que aos poucos vem de encontro com essas informações, com a comprovação científica. Ah, Nelson, mas isso é ilusão, porque não é bem assim? Vamos lembrar Kardec, com a sua sabedoria, que nos disse o seguinte, e eu concordo plenamente com ele: se um dia a ciência comprovar algo contrário que a espiritualidade está falando, fica com a ciência. Ponto. Contra fatos, não há argumentos. Simples assim, tá bom? O resto é raciocínio lógico, é essa busca, a fé raciocinada, é tudo que a gente trabalha aqui junto com a doutrina espírita nesse entendimento dessa tríade entre ciência, filosofia e religião, que um complementa o outro, tá bom? Já me estendi para um outro lado, vamos voltar? E o último ponto do planejamento reencarnatório, o meio. O meio tem tudo a ver. É o meio que a gente encarna. A nossa cidade, o nosso bairro, o nosso país, condições também no aspecto financeiro que podem influenciar e dar uma experiência completamente diferente. Mas, pessoal, não tem nada a ver com nascer rico ou nascer pobre que vai ser melhor ou pior. Vai ter a ver, tem a ver, na verdade, com aquilo que você necessita. Esquece a nossa visão material, que era melhor ter encarnado o filho do sheik árabe, nas melhores condições, tomando água de coco no Caribe. Ok? Claro que vai ser mais fácil. Lembra da facilidade e felicidade? São questões diferentes. A gente está falando de crescimento espiritual.
Então você encarnar hoje filho do Sheik árabe, o que vai te proporcionar são experiências que talvez você não tenha hoje. E talvez se você encarnasse no Lesoto, na Somália, na África, um país de extrema miséria, você teria outra experiência. Não é melhor nem pior, são só experiências. Okay? Então, esse é o propósito do meio que vai corresponder, junto com a herança espiritual e a genética, todos esses pontos que vão nos dar o sentido para a nossa vida. A questão, quando a gente compreende isso mais a fundo, pessoal, a questão não é buscar um sentido para a vida, mas é entender o que a vida hoje, para você, tem a te oferecer como um sentido. Vou repetir o que pode ter ficado confuso. A questão não é buscar um sentido para a vida, mas talvez a questão seja, aí é o foco que eu estava falando, talvez a questão seja esse entendimento do que a vida está hoje te oferecendo como um sentido, e às vezes a gente não está percebendo, está olhando lá longe, querendo o show de Hollywood, o famoso, a famosa do Instagram, que tem tantos likes e milhões de seguidores e multidões, e ali que, isso que eu queria para minha vida. A gente pode também, tá? Corre atrás. Mas entende que o teu sentido é muito mais profundo do que isso. Ponto. Generalizando, tá? De novo, mais uma vez eu estou generalizando aspectos que não dá para generalizar, porque eu volto a falar desde o início, não tem receita de bolo. É um processo muito individual. Tem sempre o sentido que você vai querer para a sua vida e tem um sentido que a vida te dá. A questão é se a gente quer receber esse sentido ou não, se a gente quer perceber ou não, se a gente consegue enxergar ou não, ou está olhando para lá o tempo inteiro e o sentido está aqui. Focando, não, mas é lá, eu tenho certeza. Não, olha para cá, não vou olhar para cá, não, é lá, é lá. Vamos tentar entender o que a vida nos oferece, o que a vida está nos oferecendo nesse planejamento reencarnatório, que foi bem preparadinho, tendo consciência ou não, entendendo ou não. Nelson, mas eu não entendo, para mim, eu não acho justo, não, isso não dá para engolir, eu não acho que eu mereço, não é bem assim. Aí a proposta que eu vou fazer é só uma, tá? Um convite. Entendendo ou não entendendo, tenha fé. Tenha fé na espiritualidade de luz, no Pai, que te ama, que sabe o que é o melhor para você. Talvez nós não conseguimos ainda entender muito bem os propósitos, os porquês. Talvez pela nossa visão limitada ainda, pela nossa imaturidade de conseguir enxergar um pouco além. Mas aí só vai te caber duas coisas. Ou tem a fé e entrega na mão do Pai, ou se revolta. Se revoltar, eu te digo o caminho que vai ser. Posso já responder para vocês. A revolta só vai trazer dor. E essa dor vai te trazer algum sofrimento também atrelado a ela e não vai ser legal. Sabe por quê? Porque só você vai ficar mal. Tem o outro lado, que é confiar. Entregar e confiar. Literalmente. Mas não é confiar, a confiança cega. Não, confiança raciocinada, é a fé raciocinada, esse é o propósito. Vamos entender. Vamos entender toda essa informação que está aqui para nos auxiliar no nosso processo individual, na nossa caminhada individual. Não é porque o Nelson falou que eu tenho que ter fé, então eu vou ter fé. Estuda, raciocina, busca fé. Talvez você não chegue lá, mas quem procura acha, tá? E vai te auxiliar nesse processo. Vai te auxiliar nessa caminhada, eu tenho certeza, do entregar e confiar. Não adianta só acreditar, pessoal. Não, mas eu acredito em Deus, eu acredito muito em Deus, eu tenho muita fé. Tá bom, e você confia? Interrogação. Tem que acreditar e confiar. Esse é o processo da fé. Enquanto a gente só acreditar, mas na hora do vamos ver, não é bem assim não, Deus, tem que ser da minha maneira. Não, não é bem por aí não. Não confio não, deixa comigo aqui.
acreditar e confiar. Essa é a caminhada. O sentido da vida, pessoal, a gente já está no nosso horário, tá? O sentido da vida, seja ele qual for que nós enxergamos ou não enxergamos, o mais importante é colocar amor nele, vivenciar o amor, estando perdido ou não, se achando ou não nessa busca, é sempre o amor que vai nos guiar, que vai estabelecer as conexões necessárias também para a nossa evolução e para a ajuda do alto. Então, se você tem esse questionamento, faz uma oração, pede para o teu mentor, a espiritualidade de luz, se ajuda para ser ajudado. Tenta trabalhar com amor, tenta buscar esse ímpeto interno aí dentro, esse sentido da vida, essa motivação que te faz acordar com vontade, colocando amor. Quando a gente coloca amor, o caminho é esse. Não tem outro caminho a não ser o amor. Tá legal? Pessoal, já estou estourando o horário. Falei bastante coisa aqui. Tomara que não tenha ficado confuso, que são tópicos às vezes sensíveis, são tópicos às vezes conflitantes. Tem muito de interpretação pessoal também, ok? Talvez nem todo mundo concordou comigo, também não tem problema. A minha ideia aqui é só suscitar o pensamento. Se mexer alguma coisa aí, tá ótimo, tá? Não estou entregando receita de bolo para ninguém. Cada um está na sua caminhada, buscando o seu sentido, buscando se encontrar. E essa é a ideia do programa Encontro com o Nelson Tavares. Tá legal? Vou fazer a oração aqui, então convido a todos, a quem quiser comigo, a fecharem os olhos e assim agradecemos a Deus Pai, confiando, acreditando e entregando na Tua mão, Pai, nessa nossa encarnação, e todo o sentido que é aquilo que necessitamos para esse aprendizado, para a evolução. Agradecemos a Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso amigo, que nos auxilia nessa caminhada, nos mostrando esse caminho para a felicidade. Agradecemos também a toda a espiritualidade de luz que se faz presente, que nos auxilia à busca desse amor, que é o mais importante, esse encontro no amor. E assim pedimos autorização para dar encerrado mais esse encontro. Que assim seja, graças a Deus. É isso, pessoal. Vou encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até mês que vem. Tá legal? Beijos e abraços. Tchau, tchau.